Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com você. Amém? Que alegria podemos estar juntos aqui, não é verdade? Hoje eu quero falar sobre adversidades que se tornam pessoais. Você sabe o que é isso? Quando uma adversidade se torna pessoal, quando uma adversidade se torna pessoal, é um adversário que se levanta contra nós. Muitas vezes nós enfrentamos adversários. Esses adversários às vezes estão bem próximos de nós. Às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um familiar dentro de casa, às vezes é um irmão na igreja, um vizinho do lado ali da nossa casa, né? Então, às vezes as adversidades se tornam pessoais. As adversidades se manifestam através de pessoas e elas se tornam então os nossos adversários. Agora, será que eles são de fato os nossos adversários? Eu quero refletir com você sobre isso à luz da palavra de Deus. Quero refletir sobre isso olhando para o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, porque muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós estamos lutando com as armas erradas. Muitas vezes nós estamos batalhando contra a pessoa errada. Isso acontece também. Fique conosco até o fim, porque através desse vídeo eu tenho certeza que você será edificado e vai lhe ajudar a enfrentar as adversidades e os adversários que se levantam diante de você. Amém? Vamos olhar para esse texto de Efésios 6, 10 em diante e vamos buscar aprender do Senhor aqui o que Ele tem para nós. É uma palavra de Deus para você. Se você está enfrentando alguma adversidade que se tornou pessoa, que se tornou uma pessoa na sua vida, né? Você está enfrentando isso, eu quero dizer para você que eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Então assista esse vídeo em nome de Jesus. Mas antes eu quero convidar você, se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like também, caso você goste desse vídeo. Vamos ler esse texto bíblico então? O texto bíblico é o texto de Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 10. E nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 18. A palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém, meus irmãos? Que palavra maravilhosa, não é verdade? Meu irmão e minha irmã, aqui no versículo 12 nós temos uma definição de quem são os nossos inimigos ou quem é o nosso inimigo. Observe ali no versículo 12 que o apóstolo Paulo ele está falando sobre uma batalha espiritual. Nós muitas vezes estamos envolvidos numa batalha espiritual. Às vezes tem alguém lá no seu trabalho, ou dentro da sua casa, ou na igreja, seja onde for, no seu bairro, seu vizinho, que se levanta contra você e você não sabe por quê. Aquela atitude agressiva, hostil, inexplicável, meu irmão e minha irmã, é uma batalha espiritual, é uma batalha isso. Não é a sua luta não é contra o sangue e a carne. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra as pessoas. Não é contra o seu marido que você tem que lutar. Não é contra o seu filho, contra o seu pai, contra a sua mãe. Não é contra essa pessoa que está aí do seu lado. A nossa luta, meu irmão, é contra, como diz o texto aqui, é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Esse é o nosso inimigo, é esse que semeia contenda, é esse que semeia discórdia, é esse que faz com que uma adversidade se torne uma pessoa na nossa vida, ou seja, faça com que uma adversidade se torne pessoal, faz com que um homem, uma pessoa, alguém, uma mulher, um jovem, um amigo, um parente se torne o nosso adversário. Essa é a batalha que nós enfrentamos, meu irmão e minha irmã. Você tem que estar atento a isso, porque por detrás dessa confusão, por detrás desse problema, podem ter espíritos malignos atuando nessa situação. Então, o que nós devemos fazer, meu irmão e minha irmã, para enfrentarmos essa luta, né? Essa batalha? Nós temos que buscar a capacitação que vem do Senhor. A capacitação e a qualificação para enfrentar este inimigo vem de Deus. Você precisa buscar isso no Senhor. Busque no Senhor. Senhor, me capacita, Deus. Me dá, Senhor, condições de enfrentar essa situação do ponto de vista espiritual, não do ponto de vista humano, não através de argumentos, de raciocínios lógicos, de provas, seja o que for. Não, através da capacitação espiritual. É por isso que ele diz aqui no versículo 10, ele fala: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É por isso que ele começa dizendo isso. Sejam, meus irmãos, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos fazer isso porque isso vai nos ajudar a enfrentar as ciladas do diabo. Você só vai conseguir lutar contra essas ciladas do diabo, que muitas vezes se levantam através de argumentos de pessoas que estão próximas de você. Você só vai conseguir fazer isso, se livrar dessas ciladas do diabo, quando você estiver fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Agora, como que nós fazemos isso? Aqui no versículo 11 ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui o apóstolo Paulo está usando uma linguagem que eles conheciam muito bem. Naquela época, os soldados romanos, eles usavam uma armadura para lutar, para guerrear, porque o exército romano tinha o controle e dominava a maior parte do mundo daquela época. Então, os soldados, eles viajavam por várias regiões e eles usavam sempre suas armaduras, os soldados romanos, né, para lutar. E o apóstolo Paulo começa a citar, então, aqui algumas partes dessa armadura que os soldados romanos usavam, e ele faz uma comparação dessas peças da armadura do soldado romano com as peças da nossa armadura espiritual que nós temos que ter diante de Deus. Por isso que ele diz que nós temos nos revestido da armadura de Deus. Não a armadura do exército romano, não a armadura dos exércitos de hoje, mas a armadura de Deus para nós. E aí então ele começa a falar sobre algumas partes dessa armadura, algumas peças dessa armadura que tipificam atitudes que nós devemos ter nessa hora e que vão nos ajudar a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então vamos ver algumas dessas peças da armadura aqui. A primeira que ele menciona está no versículo 14. Ele diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então ele está falando aqui daquele cinto, o cinturão que os soldados romanos usavam, que segurava todas as peças. Né? O soldado romano, inclusive, ele usava um cinturão porque eles tinham uma túnica, e aquela túnica ela ficava às vezes solta. Então o cinto ajudava a prender a túnica, para que ele pudesse ter mais mobilidade para lutar, para guerrear, né? Então se a túnica ficasse solta, podia atrapalhar ele na hora da batalha. Então os soldados tinham aquele cinto que amarrava a túnica e apertava a túnica junto ao corpo. Então ele diz que nós temos que estar cingidos com a verdade. Meu irmão e minha irmã, quero dizer para você, se você está enfrentando uma adversidade, você está enfrentando um adversário, se você está envolvido nessa luta espiritual, que não é contra essa pessoa, mas é contra os principados e potestades, eu quero dizer para você, seja verdadeiro. Este cinto aqui, o cinto da verdade, é muito importante nesse processo. Nós precisamos ser verdadeiros. Seja verdadeiro em todas as circunstâncias da sua vida. A verdade é a melhor coisa que nós precisamos trazer à tona quando há maledicência, quando há fofoca, quando há perseguição, quando há injúria. A melhor coisa é trazer à tona a verdade, falar sempre a verdade.
Então precisamos estar cingidos com a verdade. A segunda peça que ele apresenta aqui está no versículo 14 também. E ele diz: vestindo-vos da couraça da justiça. Eles tinham também, os soldados romanos, eles tinham uma couraça que protegia o peito deles. E por que era chamado de couraça? É porque aquela armadura que protegia o peito deles era feita de couro. Então por isso o nome couraça. Hoje em dia, e mais tarde, depois, na Idade Média, os soldados usavam então uma couraça de metal. Mas na época do exército romano, essa couraça era feita de couro. Então, por isso o nome couraça. Então, ele diz que nós temos que nos revestir da couraça da justiça. O que isso significa? Que nós temos que viver com integridade. Você precisa fazer as coisas todas retas, você precisa fazer tudo correto. O erro do outro não justifica o teu erro. Você não pode retribuir o mal com o mal. Você precisa retribuir o mal com o bem, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos ter este cuidado. Nós não podemos errar. Se você está enfrentando uma batalha espiritual, você precisa ter integridade. Você precisa falar a verdade e precisa ser justo nas suas ações. Então, nós precisamos não nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem, diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, 21. Nós não podemos achar que o pecado do outro justifica o meu pecado. Não posso fazer isso. Nós precisamos ser íntegros. A terceira peça que ele menciona aqui da armadura do soldado romano está no versículo 15. Ele diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os soldados romanos também tinham sandálias que eles usavam. Não era botina, não era coturno, não era bota, mas era uma sandália que eles usavam. E essa sandália tinha inclusive até algumas coisas embaixo que ajudavam, tinha uma espécie de pregos embaixo que ajudavam no atrito quando ele corria, quando ele lutava e assim por diante. E essa sandália eles usavam para marchar, para avançar, para ir adiante. Então, o que nós precisamos fazer aqui? O que ele está querendo dizer aqui com calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz? Nós precisamos pregar o Evangelho. Porque quando nós falamos de Jesus, nós vamos estar pregando a paz, vamos estar ensinando o Evangelho da paz, o Evangelho que traz paz ao coração das pessoas. Não importa a circunstância, meu irmão e minha irmã, você pode, através dessa situação, pregar o Evangelho. Eu tenho um amigo meu que está sofrendo de uma enfermidade muito grave, muito forte ali na vida dele. Nós estamos orando por ele para que Deus cure ele. E ele tem sofrido, tem padecido muito. Mas sabe que através dessa enfermidade, ele tem tido a oportunidade de testemunhar de Jesus. Ele tem tido a oportunidade de falar de Jesus para os médicos, para os enfermeiros, para as pessoas que atendem ele. E o testemunho que ele tem dado de paz e tranquilidade diante do momento de luta e aflição tem sido impactante para muitas vidas. Então talvez você esteja passando por essa situação e Deus está te dando a oportunidade de testemunhar do Evangelho, de falar de Jesus para as pessoas. Então isso nós precisamos fazer também. Isso vai nos ajudar a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A outra peça que aparece aqui nesse texto da armadura do soldado romano, dos soldados romanos, está no versículo 16. Ele diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados do maligno, ou seja, flechas que vinham com chama na ponta, vinham com fogo. Naquela época se usava muito isso. Eles lançavam flechas que vinham com fogo para tocar fogo nas casas, tocar fogo nas pessoas. Onde caía aquela flecha, ela incendiava o lugar. E Satanás faz isso muitas vezes. Ele manda uma flecha com o objetivo de incendiar a tua vida, tocar fogo na tua vida, tocar fogo na tua casa, tocar fogo na tua família. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E como que a gente tem cuidado com isso? Confiando em Deus. E ele diz aqui, com o escudo da fé, nós vamos confiar no Senhor. Embraçando, ele diz aqui, o escudo da fé. Né? Com esse nós vamos apagar as setas inflamadas do maligno. E a outra peça que ele diz aqui, que ele menciona aqui também, é o capacete da salvação. Observe ali no versículo 17, ele diz assim: tomai o capacete da salvação. Interessante, né? Capacete da cabeça. Os soldados romanos tinham um capacete. O indivíduo pode viver sem um dedo, pode viver sem um braço, pode viver sem uma perna, mas não vive sem a cabeça, não é verdade? Então, o capacete protege, guarda, é aquilo que concede a vida. E a salvação a certeza da salvação é sim aquilo que nos protege também. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,8 sobre
nós temos a esperança, né? A esperança da salvação, o capacete da esperança da salvação. Ou seja, que Jesus vai agir nessa circunstância, vai me levar para a sua glória. Quando ele voltar, estarei para sempre com ele. A certeza de que, partindo desse mundo, estarei na presença do Senhor. A salvação, ter confiança na salvação, isso vai nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Você tem certeza da tua salvação? Se Jesus Cristo voltasse hoje para buscar a sua igreja, você iria com ele? Nós podemos ter a certeza da salvação. Basta entregarmos a nossa vida a Cristo. Recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e nós vamos ter essa certeza, a certeza da salvação nas nossas vidas. E a última peça que ele menciona aqui, que pode nos ajudar a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder para enfrentar essa batalha espiritual que nós muitas vezes enfrentamos, é a espada. E o soldado romano também tinha uma espada. E ele diz ali no versículo 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, essa aqui é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Nós precisamos usar essa palavra, nós precisamos vivenciar essa palavra na nossa vida. Experimente essa palavra, leia essa palavra, estude essa palavra, medite nessa palavra, memorize essa palavra, leia essa palavra. É muito importante que você tenha conhecimento da palavra de Deus, porque essa palavra vai fortalecer a sua alma, vai fortalecer o seu espírito, vai lhe dar força para seguir em frente e seguir em diante, vai lhe fortalecer no Senhor e na força do seu poder, vai lhe dar autoridade para vencer essa batalha. Veja que todas essas outras armas que aparecem aqui nesse texto são todas armas de defesa. Essa aqui é a única arma de ataque, a espada. A espada é a palavra de Deus. Foi com a palavra de Deus que Jesus resistiu a Satanás quando esteve no deserto durante 40 dias, onde ele não comeu nada. Foi ali, através da palavra de Deus, que ele enfrentou Satanás. Então nós devemos enfrentar Satanás também através da palavra de Deus, com a palavra de Deus. Use a palavra de Deus, meu irmão. Coloque a palavra de Deus na sua cabeça. Encha a sua cabeça da palavra de Deus para que você possa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E ele termina dizendo, então, que nós devemos usar essa armadura de Deus aqui, nós devemos nos revestir dessa armadura de Deus, mas fazer isso tudo com muita oração. Oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e vigiando com toda a perseverança e súplica. É isso que nós precisamos fazer, em nome de Jesus. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou orar por você agora, em nome de Jesus, para que Deus lhe dê essa força, essa capacidade de enfrentar o inimigo, de enfrentar esse adversário, de enfrentar essa adversidade que se tornou pessoal na sua vida. Lembrando que essa pessoa não é o seu adversário. A sua adversidade, ela tem base numa luta espiritual. Ela tem origem numa batalha espiritual contra as forças espirituais do mal. Eu vou orar para que todo espírito maligno que está se levantando contra a sua vida agora caia por terra em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão enfrentando uma batalha espiritual assim também, que tem se manifestado através de uma pessoa. Às vezes pode ser um patrão, pode ser alguém que está perseguindo a sua vida, mas na verdade é Satanás e seus demônios agindo através daquela vida ali para lhe derrubar, para lhe atingir. Então compartilhe esse vídeo com essa pessoa também. Vamos orar agora em nome de Jesus. Pare o que você está fazendo, se for possível, e vamos juntos orar ao Senhor e nos colocar aqui na presença do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, nós sabemos, ó Deus, que a nossa luta não é contra pessoas. Como diz a tua palavra aqui, Senhor, não é contra o sangue e a carne, Deus. Por isso, nessa hora, Senhor, eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, por este homem e por esta mulher que estão enfrentando essa batalha espiritual. Meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor envie os teus anjos ali agora, Senhor. Envie os teus anjos, Senhor Deus, agora, Deus, e dá vitória, Senhor Deus, para este homem e para esta mulher, Senhor, nessa circunstância, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor faça cair por terra todos os dardos inflamados do maligno, Senhor. Que este homem e esta mulher possam embraçar o escudo da fé e que essas flechas incendiárias possam cair por terra, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ajuda, Senhor, a darmos um bom testemunho, pregarmos o Evangelho em meio a essa circunstância difícil que estamos enfrentando, Senhor. Como diz aqui o texto, calçando os pés com o Evangelho da paz. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Ajuda o meu irmão, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, nós dependemos do Senhor e precisamos, Senhor, buscar o Senhor. Nos fortalece, Senhor.
Nos fortalece, Senhor, com a tua força e com o teu poder, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço isso. Nos ajuda, Senhor, a nos cingirmos com a verdade, a sermos verdadeiros. Nos ajuda, Senhor Deus, também, Senhor Deus, a vivermos com integridade, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ajuda, Senhor, a vivermos com integridade, mesmo diante de pessoas que não são íntegras conosco, Senhor. Nos ajuda nisso, Senhor. Nos capacita isso, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, desse poder, dessa autoridade que só o Senhor pode nos dar. Também, ó Deus, inclina o nosso coração para a Tua Palavra, Pai. É a Tua Palavra que vai nos fortalecer. É a Tua Palavra que vai, Senhor Deus, nos dar condições, ó Deus, de crescermos, ó Deus, e de enfrentarmos o inimigo, Senhor. É o nosso alimento espiritual que nos dá força, Senhor. Dá desejo, fome, vontade de buscarmos a Tua Palavra, Senhor. De lermos a Tua Palavra, meditarmos na Tua Palavra, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor faça cair por terra toda a obra maligna que se levanta contra este homem e contra essa mulher. Que todo espírito maligno, todo demônio, todo principado e potestade que tem se levantado contra este homem e contra essa mulher, caia por terra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que eu oro, meu Deus. Amém e amém, meu irmão. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, escreve aí nos comentários. Amém. Amém. Nós estamos juntos, meu irmão e minha irmã. É para isso que nós estamos aqui, para buscar o Senhor, para buscarmos a sua força e o seu poder. É isso que Deus espera de nós. Busque o Senhor e se fortaleça nele, em nome de Jesus. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, vai ali no sininho, clique em todas, porque se você não clica ali em todas, você não vai ser avisado quando a gente lançar aqui um vídeo e você vai perder esse vídeo. Então, vai ali, clique em todas e aí, então, sempre que a gente venha lançar um vídeo, você vai ser avisado, então. Amém, meu irmão e minha irmã? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fique bem, fique em paz, fique com Deus.